Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês essa parte da autorregulação, certo? Essa autorregulação funciona através de mecanismos de feedback. Por exemplo, quando aumenta a minha pressão arterial, certo? O organismo vai fazer alguma coisa para tentar baixar essa pressão, certo? Fisiologicamente é assim, beleza? Quando eu tenho uma queda da pressão arterial, isso fisiologicamente, tá, pessoal? Então, quando tem uma queda da pressão arterial, o organismo vai fazer alguma coisa para tentar fazer com que eu aumente essa pressão. São mecanismos de feedback, beleza? E aí é que vai entrar agora os baroreceptores, certo? Ou baroreflexo. O que são os baroreceptores, pessoal? São receptores da pressão. Eles estão localizados principalmente aqui, ó, no arco aórtico e no seio carotídeo. Como é que eles funcionam? Eles só vão ser ativados se houver um aumento da pressão arterial naquele vaso. Ou seja, se eu aumentar o fluxo sanguíneo naquele vaso. Se não tiver um aumento desse fluxo sanguíneo, eles não serão ativados. Então, o que é que significa baroreceptores? Baro quer dizer pressão. Então, são os receptores de pressão. Beleza? Eles só vão ser ativados se houver uma pressão sobre eles. Então, vamos lá. Aqui é um fluxograma que eu vou mostrar para vocês, explicando como é que funciona essa autorregulação. Presta bem atenção. Se eu tenho um aumento da pressão arterial, lembra que eu falei para vocês? Se eu aumentei a pressão arterial, eu vou estimular, vou ativar esses baroreceptores. Presta bem atenção. Então, se eu estimulo esses baroreceptores, o que é que acontece? Eu vou estimular a ativação parasimpática. Eu vou estimular a atividade ou o sistema nervoso parasimpático. E o que eu falei na aula passada para vocês, quando eu tenho um estímulo do sistema nervoso parasimpático, eu vou diminuir tanto minha frequência como minha força de contração. Certo? Então, se eu diminuo tudo, a frequência, a força de contração, eu vou diminuir, ao final, a minha pressão arterial. E aí começa aquilo que eu falei para vocês, ó, o feedback. Então, ó, eu falei para vocês, quando tem um aumento da PA, o organismo, fisiologicamente, vai tentar compensar esse aumento da pressão para fazer com que haja uma diminuição. Ou seja, um mecanismo de feedback. Então, vamos lá, ó, de novo. Quando eu aumento minha pressão arterial, eu vou estimular esses baroreceptores, certo? Quando eu estimulo esses baroreceptores, eu vou estimular o sistema nervoso parasimpático. Eu estimulando o sistema nervoso parasimpático, eu vou causar o quê? Ocasionar uma diminuição tanto da frequência como na força de contração. E nisso vai fazer com que haja uma redução da PA. Certo? E aí começa o mecanismo de feedback. Isso é o processo de autorregulação. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ver aqui que existe, além daqueles controles locais, existe alguns mecanismos especiais para o controle agudo do fluxo sanguíneo. Tá? Tanto o rim como o cérebro, vocês vão ter um capítulo só sobre isso, explicando como é que ocorre o controle do fluxo nesses dois locais. Eu vou pegar para vocês aqui, explicar mais, os derivados do endotélio, certo? Quais são os produtos que são liberados, que vão influenciar diretamente o fluxo sanguíneo, certo? Então, a gente vai se deparar com essas duas substâncias, ó, que é o óxido nítrico, que é o NO, e a endotelina, beleza? Então, pessoal, presta bem atenção. Quando aqui é um vaso sanguíneo, ok? Quando eu aumento a pressão desse vaso, o que quer dizer? Eu vou aumentar o fluxo sanguíneo desse vaso, certo? Se eu aumento o fluxo sanguíneo desse vaso, esse aumento no fluxo, ou seja, vai aumentar um trauma endotelial chamado de estresse por cisalhamento. Então, quando eu aumento o meu fluxo dentro desse vaso,
a viscosidade do sangue vai gerar alguns traumas no endotélio, chamado de estresse por cisalhamento. Tá? Esse estresse por cisalhamento, ele vai o quê? Estimular a liberação de alguns produtos vasodilatadores, de algumas substâncias vasodilatadoras. No caso aqui é o óxido nítrico. Então, o que é que vai acontecer com o óxido nítrico? Ele vai o quê? Aumentar a dilatação. Se eu aumento a dilatação, eu aumento o fluxo sanguíneo naquele local. De novo, quando eu tenho o aumento da viscosidade do sangue, aquele trauma no sangue do endotélio, que é chamado de estresse por cisalhamento, esse estresse por cisalhamento vai aumentar a liberação do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Beleza. Para que eu diga aí uma situação clínica onde isso pode acontecer, pessoal? Então, quem aqui tem o pai, mãe, avô, tio que já teve um infarto, uma angina, por exemplo? Tá? Existem algumas medicações antihipertensivas, no caso vasodilatadores, e uma dessas medicações é esse aqui, ó, que é o Isordil, que é o dinitrato de isosorbida, certo? Esse Isordil, geralmente você usa, pessoal, para pacientes que já tiveram angina ou tiveram algum infarto agudo do miocárdio. Eles são potentes vasodilatadores. Olha aqui, ó, ele é um dinitrato. Então, esses nitratos, pessoal, eles vão ser clivados. E essa clivagem, ou seja, essa quebra do nitrato, vai fazer com que haja a liberação do óxido nítrico lá do endotélio, lembra? E o óxido nítrico vai causar uma vasodilatação. Se eu ocasiono uma vasodilatação, eu vou melhorar o fluxo sanguíneo lá naquelas coronárias, por exemplo, certo? Em pacientes que tiveram angina pectoris. Beleza? Outra aplicação clínica desse nitrato. Olha aqui o Viagra, o famoso azulzinho. O Viagra é chamado de sildenafil. Certo, pessoal? Isso aqui eu não vou cobrar para vocês na prova farmacologia. Estou só mostrando situações clínicas do óxido nítrico, tá? Então, esse Viagra, pessoal, que é o sildenafil, ele vai inibir essa substância chamada de PDE5. Pessoal, o PDE5, normalmente, ele destrói esse componente aqui, ó, o GMP5, certo? O PDS, esqueça o Viagra. O PDE5, normalmente, ele degrada, ele destrói o GMP5. Esse GMP5, pessoal, ele é um potente vasodilatador também, que atua lá no corpo cavernoso do pênis. Beleza? Agora vamos entrar aqui, ó, o Viagra. O que é que o Viagra faz? Ele inibe competitivamente, ou seja, ele tem uma substância, o sildenafil, o Viagra, ele é muito parecido com essa proteína aqui, ó, PDE5. Então ele vai causar uma inibição competitiva com essa substância. Isso vai fazer com que haja uma inativação desse PDE5. Então, se eu tenho uma inativação do PDE5, ele vai o quê? A quantidade de GMP5 vai estar aumentada. E o GMP5 é um potente vasodilatador. Por isso que ele vai aumentar a duração do pênis erétil, certo? Por isso que ele é utilizado nas disfunções eréteis. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é mais uma aplicação clínica dos vasodilatadores que você pode utilizar. Tá bom? Endotelina. Pessoal, a endotelina, ela vai ter uma ação antagônica ao óxido nítrico, certo? Enquanto o óxido nítrico é um potente vasodilatador, a endotelina é um potente vasoconstritor. Então, se eu sou vasoconstritor, eu vou aumentar ou vou diminuir o lumen desse vaso? Vou diminuir. Então, o meu fluxo sanguíneo vai estar o quê? Diminuído. Quando é que essa endotelina vai ser liberada, pessoal? Principalmente quando há um dano vascular.
ou corte, ou esmagamento, por exemplo, dos tecidos. E aí vai liberar essa endotelina e vai fazer com que haja o quê? Uma vasoconstricção, ou seja, o organismo está lá, teve um corte, teve um esmagamento do vaso, opa, estou perdendo sangue. Então, vou começar a liberar a endotelina, que é um potente vasoconstrictor, certo? Dependendo do trauma tecidual, vai haver uma prevenção da hemorragia. Beleza? Tudo isso é fisiológico, tá, pessoal? Então, agora a gente falou um pouquinho dos mecanismos locais, certo? A curto prazo, ou seja, os mecanismos agudos. Agora vamos falar um pouquinho do controle a longo prazo, certo? O controle a longo prazo, a gente vai definir essas três alterações aqui, ó. Alteração vascular, circulação colateral e a concentração de oxigênio. Percebam que a concentração de oxigênio vai agir tanto no mecanismo agudo, né, da forma aguda, do controle do fluxo, como também vai agir no controle a longo prazo. Beleza? Então vamos lá. Na regulação a longo prazo, com relação à alteração vascular, pessoal. Jovens, vocês vão entender que quando o paciente é mais jovem, ou seja, é bebê, criança, adultos jovens, certo? Vai haver uma maior produção de angiogenina. Pessoal, angiogenina, fator de crescimento e fator de crescimento fibroblástico são substâncias que atuam na angiogênese. O que é a angiogênese? É a formação, o aumento de vasos sanguíneos. Você vai aumentar a quantidade de vasos sanguíneos como o tamanho desses vasos. Beleza? Sabe-se que essa angiogênese vai ser aumentada em indivíduos de pouca idade. E com o tempo, essa angiogênese vai diminuindo. Ou seja, nos idosos, a capacidade de formar, de neoformação vascular, ela vai diminuindo. Por exemplo, quando você extrai um dente, um terceiro molar, por exemplo, em um paciente com 16 anos, pessoal, o tempo de cicatrização vai ser bem mais rápido quando você faz uma exodontia de um mesmo terceiro molar, um paciente com 90 anos. Certo? Por quê? Porque a capacidade de angiogênese, de produção de novos vasos no jovem, é muito maior. Beleza? Outra, com relação à mesma atividade física, pessoal. Quando você está fazendo atividade física, se você faz atividade física a longo prazo, o que é que o organismo vai fazer? O organismo, para tentar suprir aqueles nutrientes, além de aumentar o fluxo local, agudo, o que é que ele faz? A longo prazo, ele vai estimular a produção de novos vasos, ou seja, estimula a angiogênese. Então, em pacientes musculosos que treinam diariamente, eles vão ter muito mais vasos sanguíneos para tentar suprir as necessidades nutricionais daquele tecido, daquele músculo. Beleza? Qual é o papel do oxigênio na regulação a longo prazo? De novo, lembra que eu falei para vocês, ó, além do prazo, além do controle a curto prazo, né, na fase aguda, o oxigênio também tem sua importância a longo prazo. Então, quando você diminui a oferta de oxigênio, ou seja, a hipoxemia, o que acontece? Também vai estimular a angiogênese. Quando é que a gente pode ver isso, pessoal? Por exemplo, em indivíduos que moram em grandes altitudes, certo? Pessoal, em indivíduos que moram em grandes altitudes, aquela pressão atmosférica, ou seja, a pressão de oxigênio, a quantidade de oxigênio lá no topo, ela é bem menor. Então, o que é que o organismo faz a longo prazo? Ele vai estimular a formação de novos vasos, vai estimular a formação de hemácias, né, a produção de hemácias, para tentar compensar essa falta de oxigênio.
Isso aqui, por exemplo, é que antigamente os jogadores, não sei se vocês já ouviram, quando iam jogar em grandes altitudes, por exemplo, La Paz, na Bolívia, que era 2.800 metros, 3.000 metros de altitude, eles, no intervalo do jogo, todos ficavam com um balão de oxigênio para tentar compensar essa falta de oxigênio. Aqui, mostrando para vocês, por exemplo, lá na Cidade do México, também, que é uma altitude bastante elevada, teve a luta do UFC, onde o Verdun ele chegou lá na Cidade do México 3 meses antes, enquanto o Caim Velasquez chegou na semana da luta. O que aconteceu? No primeiro round, o Caim Velasquez pregou, cansou. Por quê? Porque ele não conseguia nem respirar, não conseguia, não tinha oxigênio suficiente. Já o Verdun, que estava lá há muito tempo, ele teve um processo de regulação a longo prazo, onde estimulou a angiogênese, estimulou a formação de mais hemácias, tentando compensar essa falta de oxigenação. Então, o preparo físico do Verdun estava bem melhor. A capacidade aeróbica dele estava bem melhor do que a do Caim Velasquez. Então, pessoal, tudo isso é cultura, tá? Circulação colateral, pessoal. A gente vai encontrar principalmente circulação colateral, por exemplo, no coração, certo? Nas artérias coronárias, vocês vão ver que elas vão ter várias ramificações. Então, eles falam que tem indivíduos de 60 anos, por exemplo, eles vão ter obstruções normais das coronárias, de alguns ramos das coronárias. Mas, devido a essas circulações colaterais, vão tentar suprir essa obstrução, certo? Então, a circulação colateral é quando você tem uma obstrução de um vaso, só que aquele tecido não vai morrer, não vai necrosar, por quê? Porque vão existir outros vasos sanguíneos ao redor, tentando compensar esse suprimento de oxigênio e de nutrientes. Beleza? Vou dar um exemplo aqui na odontologia, pessoal. Quando o paciente vai tirar um extenso tumor, tá? Um adenoma pleomórfico no palato, certo? Durante a cirurgia, muitas vezes a artéria, no caso aqui a artéria palatina, ela está diretamente relacionada com o suprimento sanguíneo desse tumor. Então, quando você está tirando o tumor, fazendo as hélices do tumor, está vendo isso aqui pretinho? Isso aqui que precisou cauterizar a artéria palatina. Pessoal, a artéria palatina é que irriga, é que vai nutrir o palato, né, do lado que ela está irrigando, por exemplo, a artéria palatina do lado direito aqui no caso. Como eu cauterizei, eu diminuí a oxigenação daquele tecido, do palato. Então, você pode perceber, no pós-operatório, olha a dificuldade de cicatrização. Mas depois de um tempo, certo? 3 semanas, houve uma epitelização bem melhor. Isso aqui é com 1 semana pós-cirurgia. Pessoal, graças às circulações colaterais que o nosso corpo é capaz de desenvolver, você consegue nutrir aquele tecido. Não como antes, mas você consegue nutrir aquele tecido. Beleza? Com relação agora, pessoal, ao controle moral, aqui para a gente finalizar a aula, certo? O controle moral, quando a gente fala de controle moral, na verdade, a gente está falando de alguns hormônios, tá? E aí eu vou só explicar para vocês quais são as principais substâncias que estão associadas tanto com a vasodilatação como com a vasoconstricção. Vamos lá. Então, quais são os hormônios vasoconstrictores e quais são os hormônios vasodilatadores? Ou seja, aqueles que vão aumentar o fluxo, diminuir o fluxo sanguíneo, que são os vasoconstrictores, e que vão aumentar o fluxo sanguíneo, que são os vasodilatadores. Então, quais são os agentes vasoconstrictores? Anotem aí, norepinefrina, também chamada de noradrenalina, e a epinefrina, também chamada de adrenalina. Esses dois fatores, esses dois hormônios, duas substâncias, eles vão causar o quê? A excitação e vão causar a contração de veias e arteríolas. Beleza? Outra substância importante, pessoal, a angiotensina 2. Quando vocês estiverem estudando farmacologia, vocês vão se lembrar dela.
Essa angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor, certo? Então, ela vai aumentar a pressão arterial. Existem algumas medicações antihipertensivas, por exemplo, captopril, enalapril, que justamente são os hormônios, são as medicações inibidoras da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, essas medicações, captopril e enalapril, vão agir diretamente na produção dessa angiotensina 2, diminuindo a produção dessa angiotensina 2, certo? Então, a angiotensina 2 também vai aumentar e muito a pressão arterial. Outro que vai aumentar, a vasopressina, que é o hormônio ADH, também chamado de hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, vamos lá. Esse hormônio antidiurético também vai aumentar a vasoconstricção, certo? Alguns agentes vasoconstrictores. Com relação aos agentes vasodilatadores, pessoal, aqui, ó, fisiologicamente, quando tem um processo inflamatório, por exemplo, você vai ver que há uma liberação acentuada de bradicinina e histamina. Esses agentes vão ocasionar o quê? Uma intensa vasodilatação. Por isso que aquele local, muitas vezes, quando tem alergia, por exemplo, eles vão estar o quê? Avermelhados. Por que está avermelhado? Porque vai ter uma vasodilatação. Se eu tenho uma vasodilatação, eu aumento o fluxo sanguíneo naquele local. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje a gente finalizou, tá? Espero que vocês possam ver esse vídeo antes da quarta-feira. Na quarta-feira, vou dar aula para vocês também, mas o objetivo principal é tirar as dúvidas de vocês, tá? Espero do fundo do coração que vocês tentem usufruir ao máximo, tá? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, mas a educação não pode parar, beleza? Mais uma vez, o que vocês precisarem, pode contar comigo, que eu sempre estarei disposto para vocês, beleza? Forte abraço e até quarta-feira.